Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara, mais uma vez aqui para algumas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa vez, o capítulo 11, nos itens 8, 9 e 10, que são mensagens de Lázaro, Fénelon e Sanson a respeito do mesmo tema. Eles escreveram em 1861, 1862 e 63, ou seja, permanentemente renovando essa proposta de reflexão sobre esse tema que Kardec incluiu aqui no capítulo Amar o Próximo com a Si Mesmo. E essas três passagens, essas três mensagens, estão condensadas sob o título A Lei de Amor. E aí a primeira coisa que eu acho que a gente sempre pensa, né, é que essa palavra, a lei de amor. E a gente lembra de lei como sendo aquela regra, aquele conjunto de atitudes que precisa ser cumprido e respeitado, caso contrário, você pode ser punido. E a gente fica sempre, né, volta à ideia de que essa é a lei de Deus, né, como se Deus fosse aquele ser punitivo que impõe determinadas situações. Entretanto, penso eu que a gente também precisa olhar para a palavra lei como, por exemplo, a gente tem as leis da física. As leis da física, elas não dizem que nós seremos punidos se acaso não as respeitarmos. Elas simplesmente estabelecem como as coisas são, queiramos ou não. E qualquer consequência negativa que venhamos a ter a partir do não respeito a essas leis, não é porque quem as fez resolveu impor que sejamos punidos por não fazer como a lei determina, mas é porque é uma consequência natural. Por exemplo, né, se a gente tem a lei da gravidade, se eu quero simplesmente achar que não, o mundo seria melhor se eu pudesse subir e estar numa determinada posição sem nenhum suporte, né, para ficar em cima. O que vai acontecer? A lei da gravidade, ela não vai simplesmente dizer, você não está fazendo como eu quero, então vem cá que você vai cair e vai se esborrachar no chão. E você vai se machucar e você vai doer. E aquilo vai doer. Não. A lei da gravidade, ela só existe, ela só informa que todos os objetos serão atraídos para, né, o centro da Terra, consequentemente para nós, a gente vai ao chão. Então, o que é importante aqui a gente identificar? Que não é uma questão de ser ou não ser punido. É uma questão da gente saber quais são os movimentos naturais existentes para que nós possamos fluir de acordo com esses movimentos. Porque senão, ou alguma coisa de mal me acontece, ou eu gasto muita energia em vão. Se eu decido, por exemplo, nadar num rio, um rio que é muito forte, muito caudaloso, se eu entro naquele rio e decido que eu vou contra a correnteza, eu vou ter que fazer um esforço enorme e muitas vezes não serei bem sucedida. No entanto, se eu me disponho a nadar a favor da correnteza, a me deixar levar de acordo com a fluidez da água, eu não precisarei de esforço algum e eu poderei chegar a outro lugar. É claro que aqui estamos fazendo essa comparação para ver as forças da natureza, as leis da natureza que nos envolvem. Não é que, não estou fazendo apologia de que a gente deve se jogar num rio e deixar, ou deixa a vida me levar, né? Aquela teoria de vamos ver onde que dá. Não. É apenas para que entendamos que Deus, em sua magistral sabedoria, estabeleceu formas de ser do universo que nos levarão à harmonia e ao progresso. E aí é importante que a gente entenda essas formas de ser para que possamos atuar com elas e não contra elas, em nosso próprio benefício. Então é assim que no primeiro item, né, no item 8, que foi o que foi ditado por Lázaro, ele começa dizendo que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira.
visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Então, o que a gente vê aqui? Que Lázaro está tentando nos mostrar que a lei de amor, ou seja, essa descrição da forma natural de ser, nos mostra que ao sermos criados e ao começarmos a nossa série de existências, nós teremos instintos. Esses instintos virarão sensações e essas sensações virarão sentimento. E o ponto alto desse sentimento será o amor. Ou seja, mostrando que lei de amor é que todos nós seguiremos os passos na conquista desse sentimento. Esse sentimento que nós ainda não compreendemos, porque todo mundo gosta, né? Falar de amor, que amor é lindo, que amor isso, que amor aquilo, porque, enfim, a gente coloca o amor num pedestal que de fato ele tem em termos de valor, mas é que nós tentamos achar, né, justificar que as nossas atitudes e os nossos sentimentos são amor e muitas vezes não são. Na maioria das vezes, ainda chamamos de amor aquilo que nós consideramos como sendo um sentimento positivo porque nos agrada ou nos favorece. Então, muitas vezes, um amor por uma pessoa é simplesmente desejo de posse. Então, é isso que nós precisamos entender, que amor será uma conquista e que a lei de amor diz que devemos seguir na direção dessa conquista. Joana de Ângeles diz que amar também se aprende. Então, ou seja, é de fato um caminho a ser percorrido com etapas diferentes. O que Lázaro mostra aqui é que a própria vida do espírito, enquanto, né, espírito imortal, começa nesses resquícios do instinto, começa depois a burilar esses instintos no sentido de ter sensações, porque está mais ligado à parte física. E nós, da parte física, conforme formos crescendo, vamos entendendo que vamos além disso, que temos sentimento. E aí, em cultivando, em aprendendo a usar esses sentimentos, chegaremos a esse amor verdadeiro. Essa é a lei, ou seja, esse é o processo natural que Deus estabeleceu para o nosso crescimento nesse sentido. E a gente vê que tanto Lázaro quanto Fenelon, no item seguinte, eles vão conectar essa lei de amor a um outro princípio. Olha o que ele diz. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ou seja, a primeira palavra do alfabeto divino, ele está se referindo ao amor. A segunda, ele diz que o Espiritismo veio pronunciar essa palavra. Estais atento, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Agora prestemos bastante atenção, olha. Já não é o suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. Então, ou seja, o que a gente precisa corrigir em nós é de que esse conceito da reencarnação, ele trouxe um passo importantíssimo no nosso entendimento do universo, no nosso entendimento de Deus, de nós mesmos. Mas não é o suplício que esse conceito tem que levar, ou seja, a vida não pode mais ser encarada apenas como determinação divina de sofrimento. Ou, como alguns espíritas ainda mantêm o foco de que a reencarnação é aquela oportunidade de sermos punidos por aquilo que fizemos de errados em outras encarnações. O que ele conecta aqui é a palavra reencarnação à lei de amor.
Ou seja, se nós vimos que é natural que a gente vá desenvolvendo aos poucos esse sentimento até chegar ao ponto sublime, como ele diz que é o amor, o modo de conseguirmos essa operação é através da reencarnação. Ou seja, quando estamos aqui reencarnados, o objetivo não é a punição pelos erros anteriores. O objetivo é que cresçamos na direção desse objetivo maior que é o amor. Então é aquela prática que, como Joana diz, que amar também se aprende, a gente já vai aprender quando, como, onde? Reencarnando. A gente vai aprender através das experiências que vão acontecendo na nossa existência de espírito imortal, e aí em cada encarnação a gente aprende um ângulo diferente, a gente reflete e amadurece essa semente que já está colocada. Por isso que a gente diz que a gente é centelha divina, porque Deus, ao nos criar, já deixou lá aquela semente do amor. O que nós precisamos fazer, o que é da lei de amor, é que naturalmente possamos ir desenvolvendo essa semente e vamos tendo essas oportunidades ao longo das nossas encarnações. Agora, como toda sementinha que a gente planta, a gente não pode simplesmente, plantei, deixei ela lá, que ela por si só vai se desenvolver. Eu tenho que dar a ela não só a oportunidade de estar no vaso, de estar na terra, mas eu tenho que cuidar. Eu tenho que regar, eu tenho que observar o que eu preciso direcionar melhor para a luz, se eu preciso tirar o vento, se eu preciso colocar mais sol, se eu preciso colocar mais água ou menos água. E muitas vezes é pela observação cuidadosa que nós vamos entendendo como aquela planta reage e como aquela planta se desenvolve melhor. Assim também nós. Não é suficiente que entendamos que temos em nós a semente divina do amor e aí é só eu encarnar, é só eu seguir as minhas encarnações, aturando o que quer que seja que me aconteça, que eu estarei desenvolvendo essa semente. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque assim, isso seria uma coisa muito automática e muito sem mérito para ninguém. E o que nos dá aquela satisfação, aquela sensação de plenitude, é exatamente podermos conseguir alguma coisa. É esse senso de realização que nos engrandece. Então, felizmente, não é assim que a coisa acontece. Encarnamos, aturamos e aí estamos seguindo a lei do amor. A lei nem sempre significa que a gente fica parado esperando acontecer. A gente desenvolve. Então, eu vou desenvolver o amor, eu vou me desenvolver enquanto sentimento, enquanto engrandecimento perante o universo, na medida do meu esforço, da observação daquilo que eu preciso fazer, como cuidar dessa plantinha, como direcioná-la para as atitudes mais corretas. E aí a gente vê que no item 9, né, que é o ditado por Fenelon, ele coloca, inclusive, que muitas vezes esse amor ele vai começar por um objeto, por um animal, por uma planta. A gente vai ampliando essa nossa percepção de como direcionar essa sementinha de amor que está lá. Então, vejam que coisa bonita, né? Fiquei pensando, porque se é a lei de amor, no sentido da descrição do processo natural que isso vai acontecendo, até mesmo aqueles equivocados que ainda amam as posses materiais, eles estão, de certa forma, já seguindo a lei de amor, porque eles estão aprendendo a conexão com alguma coisa. O progresso que fizerem vai fazê-los perceber que o amor às coisas não é tão engrandecedor quanto o amor aos seres, por exemplo, né? Aos seres de uma forma geral, ao universo, à natureza. Então, isso já é um passo de progresso. E aí a gente daí vai até entender, como eles colocam aqui,
que o nosso objetivo é olhar para o próximo, não aquele próximo, né? Quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, ele não botou limite a esse próximo. Ele não disse que o próximo era só aquele que está a 2 metros de distância. Portanto, ele também não disse que é só aquele que está na nossa família, ou aquele que é do nosso país, ou aquele que faz parte do nosso grupo de convicções religiosas, por exemplo, a nossa seita. Quanto ainda temos hoje em dia de transtornos de violência causados no mundo, porque temos ainda esse conceito de casta, esse conceito de religião, né? Esses conceitos que mais separam do que unem. Então, quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, é amar ao próximo aquele passou na nossa frente. Quem é o próximo? Quem é o próximo, né? Então, ou seja, é amar sempre aquele que vem a nós naquele momento seguinte, seja fisicamente, seja na nossa mente. Quantas vezes a gente tem notícia de alguma desgraça, ou atualmente, né, como a gente vê, das guerras que acontecem, às vezes longe fisicamente de onde estamos. Mas se chegou à nossa mente essa notícia, que há alguém ali sofrendo, eu, no mínimo, preciso endereçar boas vibrações àquele meu próximo. Eu preciso amar no sentido de deixar fluir de mim o que de melhor existam em vibrações, em pensamento positivo, em oração por aqueles que estão longe. Então, nesse sentido, é que Fenelon coloca, né? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Olha, os efeitos da lei de amor, ou seja, se a gente estiver seguindo naturalmente esse fluxo, nós teremos o melhoramento moral da raça humana. Porque na medida em que eu esteja melhorando em nós a conexão com a lei de amor, eu estarei contribuindo para essa melhoria da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Ou seja, não é aquela história de esperar que eu vou cumprir a lei agora, porque aí depois que eu desencarnar eu encontrarei a felicidade. Nós podemos ser felizes desde já. Deus não nos criou para sofrermos e aí então merecermos a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes a vida inteira. Se estivermos de fato conectados a essa lei de amor, mais uma vez, no sentido de qual é a ordem natural das coisas, se estivermos conectados a essa verdade, nós poderemos ser felizes a despeito de dificuldades e de dores e de desafios que aconteçam na nossa vida. Não é que não vamos ter situações em que nós temos aquilo que nós ainda chamamos de sofrimento, né? Aquele desconforto, aquela ansiedade, aquele certo medo, aquela certa aversão àquilo que pode nos causar algum tipo de dor. Nisso nós ainda teremos, mas se identificarmos ali mais uma oportunidade de estarmos em conexão com essa lei de amor, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, se eu vejo uma dor e eu identifico uma forma de colaborar com o próximo naquela dor, ou se a dor é comigo e eu vejo uma oportunidade de eu crescer, uma oportunidade de eu me desenvolver e de aprender alguma coisa, né? A Joana sempre diz também, quando alguma dor chega a você, não é a resignação, não é, então tá bom, eu tenho que ficar aqui e esperar isso acontecer porque Deus é justo, então alguma coisa eu fiz que eu mereço isso. Não, não existe punição, existe renovação da oportunidade de aprendizado. Então, quando a dor chegar, que a gente pergunte, né, o que essa situação quer me ensinar? Resignação, como diz Joana, é uma resignação ativa, ou seja, é o reconhecimento de que aquilo nos pertence de alguma forma,
aliado ao esforço de entender e de melhorar o que quer que seja a partir daquele momento. Falando em Joana, né? Ela tem um livrinho que se chama O Amor como Solução. E aí ela tem vários itens, né, que ela vai explorando e que a gente vê que estão conectados a essa ideia de amor. Mas bem no prefácio, ela já tem um trecho que ela diz assim: certamente não se tratará de uma realização mágica, de fora para dentro, através de decretos governamentais ou de imposições sociais, mas se apresentará como resultado da transformação pessoal de cada um para melhor, que trabalhando as imperfeições e as más inclinações, se converterá em exemplo a ser seguido. Então, ou seja, o que a gente percebe aqui é que, de fato, essa oportunidade da reencarnação, dos desafios, eles é que vão contribuindo para que essa, como ela diz, né, que venha de dentro para fora. Não vai ser uma realização de fora para dentro, não vai ser uma imposição. Ah, não. Me disseram que eu tenho que fazer isso, me disseram que eu tenho que ajudar, me disseram que eu tenho que vir aqui e fazer esse tipo de atividade. Isso vai acabar tendo o seu valor se nos sensibilizar para o que de fato temos que desenvolver, que é dentro e não fora. O que eu quero dizer com isso, né? Todo mundo sabe que tem uma frase de Emmanuel que eu gosto muito, que diz que toda virtude foi um dia disciplina, porque eu acho que quando a gente sabe de alguma coisa, a gente vai lá e pratica, mas pratica com atenção. Não é praticar simplesmente porque eu sou disciplinado, então eu tenho que fazer isso dessa forma porque disseram que isso que é o correto. Isso não é exatamente disciplina, né? Isso aí é simplesmente obediência. Disciplina significa a gente fazer alguma coisa com atenção, com dedicação, com persistência, para que a gente tenha no fundo, quando a gente vai fazendo essas atividades dentro dessa disciplina, um dia nós estaremos sensibilizados para o que aquilo significa. Nós estaremos fazendo aquilo não só por disciplina, mas aí terá virado virtude. Então, amar também se aprende, como eu comentei que Joana diz. Então, o que a gente precisa fazer nesse sentido de seguir a lei de amor? Se a gente ficar esperando, quando eu sentir o amor brotar dentro de mim, então será a hora de eu atuar no mundo. Vai ficar esperando bastante, né? O mundo vai passar, todo mundo vai fazer com que esse mundo se transforme num mundo melhor e a gente vai ficar lá atrás, né? Então, ou seja, não é esperar que esse amor sublime, que é o objetivo final, né, dessa trajetória toda, que ele nasça espontaneamente dentro de nós. É preciso que a gente vá praticando de algumas formas, mas praticando, reforço, não mecanicamente, mas praticando com aquele olho de ver, aquele ouvido de escutar, aquela dedicação que vai realmente fazer com que aquela atividade atinja aquela sementinha, né? É como se a gente quisesse, eu vou botar essa semente no sol. Me disseram que ela precisa do sol. Aí eu vejo o sol lá fora, eu boto a plantinha e não me atento para que o sol não está incidindo nela. Então eu preciso localizar essa semente em relação a esse sol. Então eu preciso fazer as minhas práticas da conquista do amor, mas focada em como essas práticas estão de fato irrigando esse sentimento que está ali esperando para florescer mais. Cadê o pedacinho que está falando sobre isso? Eu queria ter um pedacinho aqui em que eles colocam exatamente assim, que cada vez que a gente se dedica a alguma coisa, cada vez que a gente se dedica a alguém,
cada vez que eu identifico um infortúnio oculto, né? Cada vez que eu fico atenta a perceber o que aquele meu companheiro precisa, cada vez que eu vou transformar, isso tem uma página nesse livrinho aqui, O Espírito da Verdade, né? Que é uma página de André Luiz em que ele fala que todas as vezes que a gente busca com certeza a intenção do amor, a gente já está caminhando nessa direção, né? E aí, nessa página, ele tem uma passagem que eu achei muito, muito bonita, em que ele diz que viver sem amar é respirar sem trabalho digno. Gente, eu achei, não sei, né? Não sei vocês, mas assim, eu achei isso de uma beleza, porque assim, a gente pode viver no sentido de só respirar, né? A gente passa aqui. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente está respirando e, portanto, isso é ser chamado estar vivendo. Mas viver sem amar, se a gente passa por uma existência inteira sem buscar estar nesse fluxo da lei de amor, a gente está respirando sem trabalho digno. Ou seja, como é que a gente faz para respirar, né, com amor? Quer dizer, para viver com amor, para viver dentro dessa lei. Ele diz, é respirar com trabalho digno. Então, me parece bastante simples, né? Quer dizer, simples assim, da gente entender. Agora a gente tem que ir lá e botar a mão na charrua, né? Como diz a frase. O que é um trabalho digno? Um trabalho digno não é simplesmente ser probo, honesto, né? Não é simplesmente cumprir as obrigações que nos foram dadas. Um trabalho digno é aquele que é feito com vistas ao crescimento meu, da humanidade, de reconhecimento de todos os recursos que temos. Então, como falávamos, cada vez que a gente vai descobrir uma forma de trabalhar pela humanidade, a gente está trabalhando dignamente e, portanto, a gente está nesse contexto vivendo com amor. Eu sugiro quem possa ter acesso a esse livrinho, né, O Espírito da Verdade, é o item 78, chama Na Exaltação do Amor, de André Luiz, em que ele comenta exatamente esse item do Evangelho, em que ele vai mostrando na poesia que só André Luiz, gente, eu não consigo, né, falar, mas assim, como que ele fala, busque. Peraí, deixa eu só contar para vocês só um pouquinho, né? Ele diz: saber não é tudo. Só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Siga, pois, seu roteiro louvando o bem, esquecendo o mal e edificando sem repouso. Se o caminho é áspero e sombrio, prossiga-se com destemor. Lembre-se que na vanguarda há mais amplo local para a sua esperança. Busque ouvir a mensagem do amor onde passe. Estude amando. Responda aos imperativos da evolução, amando onde estejas. Atenda ao semelhante, amando com alegria. Satisfará em tudo a você mesmo, amando sempre. Então, quando no último item aqui, né, que Sanson menciona a questão de que sejamos amados, amai muito a fim de serdes amados. Então, eu acho que aqui, de novo, é preciso entender não como uma recompensa. Se eu cumprir aquela lei bonitinho, então eu recebo a recompensa de ser amado. E aí eu acho que André Luiz aqui responde para a gente.
satisfará em tudo a você mesmo, amando sempre. Então, todas as vezes que a gente amar muito, a gente não vai receber como recompensa de fora ser amado, mas é porque estaremos nos sentindo amados. Porque cada vez que a gente, por exemplo, se a gente entra numa piscina, a gente entra num rio, a gente não precisa que alguém jogue água na gente para que a gente se sinta molhado. Só pelo fato de estarmos ali dentro, já estaremos molhados. Então, eu acho que assim funciona também. Na medida em que estejamos dentro da lei de amor, e notem, não é preciso que já tenhamos atingido o amor supremo, porque é da lei que a gente vai seguindo os passos. Mas se eu estou já mergulhado dentro dessa lei de amor, eu naturalmente sentirei o amor. Não precisará vir de fora. Então é uma disposição nossa de entendermos a vida, de nos conectarmos ao que Deus realmente colocou em nós e qual a sua lei, qual é o seu direcionamento que precisamos dar às nossas atitudes para que esse algo em nós vá só se engrandecendo. Só que nesse processo todo, por estarmos conectados a esse algo que já existe em nós, nós estaremos sempre nos sentindo amados. E aí isso é um ciclo virtuoso. Quanto mais amamos, mais vamos nos sentindo amados e aí mais força vamos tendo para empreender o próximo passo nesse aprendizado da lei de amor. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.